Salve nação! E a treta do Pedro no Flamengo? Ele tinha que se posicionar, ele tinha que falar alguma coisa com os companheiros. E outra. Agora, se ele não quiser, vai ser uma saída pela porta dos fundos. Não tem outra opção. Pela primeira vez, Pedro se pronunciou e meteu o louco, chegando até a xingar Felipe Luiz na baita treta do Flamengo. Sobre a reunião que o Pedro teve hoje com os jogadores do Flamengo, é claro que primeiramente eu vou dar o crédito devido para quem deu a informação, o GE.com. Não é porque eles não tiveram a hombridade de me dar crédito na informação exclusiva que eu dei, que eu não vou dar crédito para eles. O meu caráter não é moldado pelo caráter dos outros. Então, crédito dado, e agora a minha opinião sobre essa situação. Para mim foi bem o Pedro. Não ia ter como o Pedro trabalhar com esse ambiente. Não ia ter como o Pedro trabalhar chegando ali sem graça, chegando ali sem ter clima com os companheiros, todo mundo olhando com rabo de olho para ele. Não ia ficar muito pesado, ia ficar impossível do Pedro tentar dar uma volta por cima. Então, enquanto o Pedro não tem a certeza que ele vai sair, enquanto não surge uma proposta alta, porque o Flamengo só vai vender o Pedro se for ali por 25, 30 milhões de euros, o ideal foi isso que o Pedro fez. Ele tinha que se posicionar, ele tinha que falar alguma coisa com os companheiros. E outra, Felipe Luiz não participou. Aí eu não sei se a pedido do jogador ou se o próprio treinador preferiu deixar o Pedro conversar com o grupo. O Pedro ficou incomodado, principalmente com as palavras lamentável e ridículo. Disse que as críticas do Felipe Luiz foram acima do tom, na opinião dele. Realmente pode ter sido, mas o Felipe Luiz também pode ter chegado ao seu limite. Então dá para compreender, na minha opinião. E o Felipe Luiz é aquele perfil da Europa. Ou vocês acham que Guardiola fica dando moralzinha para jogador? Ou vocês acham que Luiz Henrique fica dando moralzinha para jogador? Não ficam. A autoridade é deles e vai ser do jeito deles. E o Felipe Luiz foi moldado na Europa. Felipe Luiz jogou muito mais tempo na Europa do que no Brasil. E além disso, o Pedro se explicou e disse que sim, ele estava muito abalado pelo vazamento da informação de um dirigente do Flamengo para o Mauro César Pereira, né? Dando crédito aqui para o Mauro, de que o Pedro estaria nesse momento negociável, que o Flamengo aceitaria 15 milhões de euros por ele. O Pedro disse que ficou incomodado com essa situação também para o grupo. Então, importante, na minha opinião, porque o Pedro se posiciona, acaba com aquele gelo que provavelmente teria, né, na chegada dele hoje no treino. E agora o Pedro, na minha opinião, se dedicar, tem tudo para ser ali um dos principais jogadores do Flamengo. Foi importante, teve personalidade e tomara que o Pedro consiga dar a volta por cima, porque não vai ser fácil ele ser negociado na sua forma que não é a ideal por uma fortuna. E ainda teve mais polêmica na treta do Pedro, que pode estar dando adeus ao Flamengo. Ajudou, né? E ele se posicionou da maneira que tinha, de maneira correta, eu acho. Tem que ter transparência mesmo, não só no futebol, mas em todas as áreas. E o Pedro agora tem um futuro incerto dentro do Flamengo, essa é a verdade. Que, óbvio, não gostou de ser exposto da maneira que foi. Mercado ele tem. E o Flamengo também não quer vender, não é um jogador que está à venda em liquidação, essa é a verdade. Ouvi isso de uma pessoa do Flamengo no sábado, logo depois dessa confusão toda, aproveitei, mandei algumas mensagens, e a resposta foi, o Pedro não é um jogador para o Flamengo que está em liquidação. Então, assim, tentar arrumar casa, já teve conversa, já teve reunião, portas fechadas, enfim... O Igor Siqueira vai trazer informação para a gente, mas é isso, assim, é um impasse que que as pessoas vão tentar se resolver para ver qual é o futuro. Mas hoje, agora, o futuro é totalmente incerto. Muito fervendo, né, nesses desdobramentos do Pedro, né? Mas, assim, é nítida, e o próprio Felipe falou isso na entrevista, que espera do Pedro o melhor. Então, assim... Está muito claro que, Pedro, quer continuar? A gente te recebe aqui, mas tem que ser dentro daquilo que o grupo inteiro está fazendo hoje, que é treinar e ter números, a tal da cultura do treino que o Felipe fala tanto, né? Que vai na escola,
aí você toma uma chamada, aí você assina lá, não sei o quê. Ou você sai da escola e a esposa, ou você... Aí uma hora chama os pais para conversar, né? já chamou e tal. Aí você, ou então chega uma hora que você fala assim, ó, você não quer mais estudar, então, ó, tá na hora e tal. Mas é isso, eu acho que a conversa ela é muito importante. Só que assim, para quem sente que a conversa seria importante, que isso seria fundamental para uma reconexão, o tipo de conversa que se teve hoje de manhã não foi para uma reconexão. Não foi suficiente. Querendo. Tipo assim, tava lá, tava aquecendo e quando era chamado vinha correndo. Até depois de um dos jogos eu entrevistei ele falou assim, olha, eu tô aí, agora é uma questão de escalar, não depende de mim, aquela coisa toda, meio protocolar até, mas eu nunca senti ele assim distante, tipo, não tô nem aí e tal. O que mostrou que é uma atitude completamente diferente no dia a dia no treinamento. Que o cara... Aproveita que tá rolando promoção na Liga Imports para garantir a camisa do teu time de coração. Comprando 2, tu leva 3 e ainda tem 10% de desconto em todo o site para você que comprar com o cupom CLUBISTA. Curtiu? Clica no link que tá aqui no primeiro comentário fixado e faça a tua compra agora mesmo. E aí, nação, o Pedro veio a público de novo, deu uma declaração forte e agora tem muita gente falando que ele vai vazar do Flamengo. Cara, é surreal essa história que tá rolando com o Pedro, né? Não dá nem pra gente imaginar que isso poderia acontecer com o Flamengo depois do Mundial. O Felipe Luiz até colocou ele como titular na primeira partida. Parecia que ele ia utilizar muito o Pedro, se não como titular, pelo menos entrando a todo momento. Hora que o Flamengo estivesse precisando, colocar um esquema tático ali baseado no Pedro, que é um cara que segura muito bem a bola, é um grande finalizador, mas não, né? E aquele episódio com o Sampaoli, óbvio, o preparador físico tá errado em dar um soco no Pedro, óbvio. Mas assim, a postura do Pedro naquele momento pode ter sido realmente de deboche, como o Felipe Luiz falou. Tem dois extremos, né? O Felipe Luiz parece ser um cara mais pacato, um cara mais tranquilo, um cara mais de grupo, e o Sampaoli é o oposto, né? E mesmo assim o Pedro deu ruim com os dois. Então, a gente pode analisar se é a segunda vez que o Pedro está fazendo isso no Flamengo em menos de 2 anos, que o comportamento do atleta também não está adequado. Essa é a grande realidade. Defendo muito o Pedro aqui, acho ele um baita jogador. Acho que a diretoria do Flamengo faz a maior burrada, a maior imbecilidade de colocar o cara no mercado. Isso eu acho horrível. Eu acho que é coisa de dirigente incompetente, mas a gente também não pode aliviar o lado do Pedro. Não dá pra passar pano aqui também não. O jogador tá errado em fazer deboche, em ser um dos últimos fisicamente no treinamento, e não ter um comprometimento mesmo não estando como titular. A gente tem que ser claro aqui, tem que ser sincero. Se o Flamengo tá errado em colocar o cara no mercado, ele também tá errado em reagir dessa maneira. E aí a gente tem que ter essa clareza de mostrar pro torcedor que tá acompanhando, torcedor do Flamengo, torcedor do outro time, que a vida não é assim não, amigão. Não é porque você não vai jogar que você vai ali, ficar ali fazendo um bico doce, má vontade, jogando de qualquer jeito, treinando de qualquer jeito. Ainda mais no Flamengo, que é 2 para cada posição, hein? Mas bora botar fogo aí nessa discussão. Agora eu quero saber qual é a tua visão através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher de like esse vídeo também. Valeu, até a próxima!